Bom dia, colegas. Na penúltima prova discursiva do concurso para promotor de justiça substituto do Estado do Paraná, realizado em 2007, no grupo de Direito Constitucional, o examinador perguntou para o candidato dissertar sobre a teoria dos diálogos institucionais. Essa questão eliminou muita gente, que não conseguiu a pontuação mínima. Essa teoria dos diálogos institucionais, ela foi desenvolvida pelo professor da USP, Conrado Huber Mendes. Ou seja, essa teoria trata de resolver a tensão entre o poder legislativo e o poder judiciário. Ou seja, embora o nosso sistema de controle concentrado de constitucionalidade, estabelecido pela Constituição Federal, no artigo 102, estabeleça que a última palavra seria do STF, o professor Conrado entende que não deveria haver apenas uma última palavra de uma determinada instituição. Ou seja, sempre deveria haver uma última palavra provisória, fomentando o debate entre os poderes legislativo e judiciário, para que houvesse a legitimidade democrática. Por outro lado, segundo o sistema de jurisdição constitucional forte, que vigora nos Estados Unidos, a última palavra fica a cargo do Poder Judiciário, que exerce o controle de constitucionalidade em relação à legislação. Todavia, temos o sistema de controle de constitucionalidade sob a perspectiva da jurisdição constitucional fraca. Ou seja, nesse sistema, a última palavra, embora a Suprema Corte exercesse o controle de constitucionalidade, a última palavra não ficaria a cargo do Poder Judiciário, mas sim do próprio Parlamento, que teria a possibilidade de realizar a última palavra. Esse sistema de jurisdição constitucional fraca vigora no Canadá e na Nova Zelândia. Então, senhores, para que pudesse conseguir uma nota boa nessa questão discursiva, primeiro seria interessante o candidato a abordar sobre os aspectos endógenos da questão, ou seja, internos. Como pode ser citado como exemplo, o amicus curiae, ou seja, o STF em seus julgamentos, ele poderia mandar ouvir outras instituições, como a Igreja Católica, instituições ligadas à saúde, educação, organizações não governamentais, para fomentar o debate constitucional. Ou seja, esse aspecto endógeno, interno, que legitimaria a própria decisão da Suprema Corte, ela estaria em consonância com a própria sociedade aberta aos intérpretes constitucionais. Ou seja, a teoria desenvolvida pelo constitucionalista alemão Peter Haber, que entende que a interpretação constitucional não deve ficar a cargo só de uma instituição, mas sim das demais instituições e de toda a sociedade. Ou seja, o próprio pluralismo do debate constitucional. Outro exemplo que pode ser citado sobre o aspecto exógeno, ou seja, externo, seria a própria reversão legislativa. Ou seja, pode ser citado como exemplo a decisão do STF, que entendeu que o próprio Poder Judiciário, Legislativo, por meio de emenda constitucional, ele pode estabelecer uma matéria totalmente contrária à decisão tratada pela Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade. Um exemplo que pode ser citado pode ser exemplificado a decisão da Suprema Corte, que entendeu que é inconstitucional a prática da vaquejada, por se tratar de prática cruel contra os animais, ou seja, a violar o direito ambiental, a proteção dos animais, previsto no artigo 225 da Constituição Federal. Embora o STF tenha considerado inconstitucional a prática da
vaquejada, houve a reação legislativa. Ou seja, o próprio parlamento, por meio de emenda constitucional, introduziu o parágrafo 7º no artigo 225, entendendo que a prática da vaquejada ela é constitucional e permitida por se tratar de valorização da cultura brasileira, desde que haja regulamentação por lei específica. Ou seja, a própria emenda constitucional ela contrariou a decisão prolatada pelo STF em controle de constitucionalidade. Ou seja, se trata de uma reversão legislativa. Seria um exemplo da teoria dos diálogos institucionais. No caso de emenda constitucional, o STF entendeu que só se essa emenda violasse alguma cláusula pétrea, ou próprio procedimento de elaboração da própria emenda constitucional, previsto no artigo 60 da Constituição Federal, que ela poderia não ser admitida. Por outro lado, tratando-se de reversão legislativa feita por lei, ou seja, caso uma lei ela estabelecesse comandos completamente contrários à decisão do STF proferida em controle concentrado de constitucionalidade, essa lei já nasceria com presunção relativa de inconstitucionalidade, ou seja, o próprio Poder Legislativo ele teria que se esforçar para explicar com forte argumentação fática e jurídica que a decisão do STF merecia ser alterada diante da própria inovação dos fatos e da evolução da sociedade. Outro exemplo também que poderia ser citado dos diálogos institucionais é a respeito do estado de coisas inconstitucional. Ou seja, o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu que o sistema penitenciário do Brasil viola o direito fundamental dos presos à integridade física e moral, ou seja, o artigo 5º da Constituição Federal. Ou seja, esse estado de coisas constitucional se trata de uma violação generalizada e sistematizada de todos os poderes em relação aos próprios direitos fundamentais. Ou seja, teoria que teve origem na própria Corte Constitucional da Colômbia. No caso brasileiro, o STF entendeu que deveria ser realizada a audiência de custódia, ou seja, o preso em flagrante, no prazo de 24 horas, deveria ser levado ao juiz com a presença do Ministério Público, do advogado, para que pudesse analisar as hipóteses de liberação provisória, aplicação de prisão preventiva ou alguma cautelar alternativa. Mas neste caso, o próprio STF não dependeria do STF essa decisão, ou seja, deveria haver uma diálogo institucional entre o Poder Judiciário e o próprio Poder Legislativo e o Poder Executivo, para que houvesse a melhoria do sistema penitenciário brasileiro. Como, por exemplo, a aplicação de recursos na construção de novos presídios, mudança da política pedagógica aplicada nas penitenciárias, e também poderia ser citado também investimento nas áreas de saúde e educação para a redução da criminalidade. Eram essas as considerações que eu tinha a passar aos senhores. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde.